Hello! Olá! Esse é o Teacher's Talk em português, não é hora de hello aqui não. Salve você que está ligado no canal do Teacher's Talk no YouTube e no Facebook. A gente começa a nossa edição de sábado, que é em português, como você já sabe. Estamos numa edição gravada hoje, porque eu queria muito conversar com essa pessoa que está do meu lado esquerdo da tela, porque é melhor do que o lado direito, que é o professor Rui Murari. Salve, professor, muito bem-vindo. Salve, Fernanda. Salve, amigos do Teacher's Talk. É sempre um prazer bater um papo com pessoas inteligentes, interessantes, né? Como são os seus frequentadores aqui desse canal, né? As pessoas que aqui frequentam, que aqui ouvem, participam, debatem, né? E aí você, que é uma grande amiga, né? Uma grande companheira, mora do lado esquerdo do peito, como sempre. Opa, que outro dia foi o dia do amigo, né? A gente só lembra dos amigos que... É isso aí mesmo, que ocupam esse grande lado esquerdo do nosso peito. Obrigada por, no meio dessa confusão aí, você arranjar um tempinho na sua agenda para poder conversar com a gente. Esse é um programa gravado, a gente não vai poder interagir com todos e todas, mas se você tiver alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, por favor, deixa aí. A gente sempre volta nos vídeos, a gente pega e a gente interage, mesmo que não seja ao vivo. E daí hoje eu achei que seria muito importante que a gente abrisse esse Teacher's Talk falando com um professor que está dentro da maior rede de ensino pública do Brasil, eu acho, do estado de São Paulo, né, Rui? Eu acho que sim, né? Com certeza. A maior rede. E também, assim, o maior sindicato de professores, né, da América Latina, se não? Pelo menos no meu tempo era. É ainda? Ainda é o maior sindicato de trabalhadores da América Latina. O professor Rui Murari, além de professor, também tem uma militância, um ativismo político super importante, que é isso mesmo, através da política a gente muda a sociedade, através da educação a gente muda a sociedade, né, Rui? Então, o Rui conhece bastante aí o que está acontecendo e vai poder trazer um pouco para a gente essas informações. Como vai a vida, Rui Murari, nesse ano em que a Terra quase parou? Fer, a vida é louca. Tá louco, assim, o bagulho tá louco, né? Tá louco. O bagulho tá louco, como dizem na gente. Não, mas assim, a vida tá boa, tá corrida, tá, assim, a gente está trabalhando muito, né? Todos nós estamos, né? Você aí, nós aqui. Todo mundo sabe, eu sou professor, acabamos de falar, sou professor, trabalho em duas redes, conforme a Fer colocou, na rede pública estadual, que é se não a maior, né, uma das maiores do Brasil, eu acredito mesmo que seja a maior rede pública do Brasil, e trabalho em rede particular também, uma rede particular de ensino, então temos aí uma jornada dupla, né? Devido à pandemia, o isolamento social nos impôs um trabalho remoto, um trabalho online, né, nas duas redes, inclusive, e o trabalho, ele quase que dobrou, para não dizer dobrou. Então, tem semanas que nós estamos, trabalhando dobrado, às vezes mais, né? Então, tá corrido, mas tá bom, né? Estamos com saúde, estamos aí, de uma certa maneira, fazendo história, né? Então, estamos bem, sim. Graças a Deus. Você tá, só para localizar, então, o Rui está em Campo Limpo Paulista, um pouquinho perto de São Paulo, perto de Jundiaí. Quantos habitantes em Campo Limpo hoje, Rui? Hoje nós temos, eu estava olhando isso ontem, nós temos aí em torno, vamos arredondar a conta, 85 mil habitantes em Campo Limpo. Ainda é uma cidade, uma deliciosa cidade de interior, né? Ainda é, né? Campo Limpo, né? Exato. Mas isso não significa que o trabalho de um professor do estado seja muito diferente de um grande centro urbano, né? Embora seja 85 mil, é uma cidade pequena, né? Mais ou menos, enfim. Mas mas esse trabalho é o mesmo, não importa se você está num grande centro, numa região metropolitana mais densa, com população, né? Enfim, acho que os objetivos e a metodologia e e as mudanças que aconteceram, elas afetaram também aí a sua rotina como professor de estado. Vamos falar dessa parte primeiro um pouco, Rui, da sua rotina como professor de estado, ou não? Mudou muito a sua rotina? É diferente? Você acha que é diferente? Seria diferente o que você tem feito porque você mora numa cidade pequena de que algum outro professor estaria fazendo se estivesse num grande centro?
Não, não, Fer, não muito, porque veja, a nossa rede, vamos lá, vamos falar da rede estadual e da outra rede particular, que é uma rede grande também. Uhum. Nós estamos no home office, estamos trabalhando em casa, então, tanto faz em Campolim Paulista, quanto em São Paulo, quanto em Andradina, lá, o trabalho é o mesmo, né? A gente tem uma carga horária a ser cumprida, né? Em trabalho como esse que nós estamos aqui, trabalho online, né, via internet, então não mudou. A rotina dos companheiros lá, dos colegas professores de São Paulo é a mesma, né? Você tem que cumprir 40 horas em sala de aula, né? Quando antes do isolamento, temos que cumprir também 40 horas aí de aula online, claro que aí sim, repartido entre aulas e interações online como essa que nós estamos fazendo, correção de atividades, devolutiva de atividades para os alunos, Uhum. reunião de pais, enfim. Então, o trabalho que alguém de um grande centro, como nós aqui de Campo Limpo, de uma cidade menor ainda, é praticamente o mesmo, né? Agora, houve uma mudança radical, né? Isso não precisa nem ser dito, né? Uhum. Chover no molhado, uma mudança radical da nossa forma de trabalho quando presencialmente para o trabalho online agora, né? Uhum. Aí, assim, uma mudança a ser discutida, a ser comentada e debatida, né? Sim. E você, uma curiosidade assim que me surgiu, como é que você está interagindo? Qual é a plataforma, a ferramenta que você usa para estar com seus alunos quando você tem que estar com eles? Nós temos diversas plataformas. Na rede É. pública eu tenho me comunicado mais por e-mail com os Uhum. estudantes. Uhum. Existem o governo do Estado de São Paulo criou um aplicativo próprio, né, É. chamado Centro de Mídia São Paulo, É. né, e adaptou, né, fez uma parceria com o Google, né, Hum. e já existia essa parceria, na verdade, que a gente não utilizava muito, né, o Google Classroom, né. Uhum. Então, há interação com os alunos por ali também. Além de outras formas de interação, né? Que são grupos de WhatsApp, o próprio Facebook. Nós temos a nossa escola, né? O Facebook da escola, onde a gente posta atividade, posta informações, os alunos devolvem para a gente, né? Hum. No Drive da escola, ali, ligado ao Facebook. Então, diversas plataformas a gente utiliza, né? Mas há plataformas oficiais, que são o Centro de Mídia São Paulo, o Google Classroom, Uhum. e vamos dizer assim, o Facebook da escola, né? Uhum. E plataformas aí extraoficiais que alguns colegas estão utilizando. Eu, particularmente, não estou utilizando o aplicativo WhatsApp, né? Eu tenho utilizado as redes oficiais, né? E você Mas consegue nada. fazer tudo isso em 40 horas, Rui? Na verdade, eu tenho uma carga, no estado eu tenho uma carga um pouco menor, né? Eu tenho uma carga Sim. reduzida, uma jornada reduzida, mas assim, dá, é possível, mas assim, a gente acaba trabalhando bastante, né? A gente acaba trabalhando Então, mais. é muito mais, Sempre né, isso que eu quero extrapola, dizer. Isso que eu quero extrapola. dizer, porque não é possível que você consiga dar conta de interagir. Quantos alunos numa sala de aula? Hoje nós temos, assim, as salas de aula, elas têm em torno aí de 35 estudantes, né? Porque eu trabalho no período noturno, né? Uhum. Então, o período noturno, na escola onde eu estou, não é muito superlotado. Né? Uhum. Agora, tem Uhum. colegas, o período de salas diurno, período diurno, né? Manhã e tarde, temos salas aí com 40 estudantes, às vezes até Sim. mais, né? Então, são salas, assim, que tem uma boa lotação, Uhum. né? Agora, há que se dizer também que por se tratar de um trabalho online, necessita de equipamentos, necessita de internet, né? E a grande maioria dos estudantes, né, ou uma boa parte deles pelo menos, não tem acesso, né, Fer? Sim. Então a interação com os alunos é menor. Então, se numa sala de aula a gente tinha, vamos supor, uma aula com 30, uma sala com 35 estudantes, às vezes sempre falta um ou outro, então vamos arredondar, 30 estudantes normalmente, Sim. né? Uhum. De um modo geral, a gente está trabalhando com a metade disso ou menos, né? Ah, Em é? termos de, né? Porque muitos estudantes não têm acesso à internet, né? Principalmente os de periferia. Claro Sim. que cada realidade, né? Cada comunidade, cada cidade tem a sua realidade. Como a minha Uhum. escola, uma escola de periferia, tem uma realidade própria. Sim. Uma grande parte dos estudantes até tem um celular, né? Uhum. Mas às vezes o celular já está ultrapassado, às Uhum. vezes ele não consegue acessar alguns aplicativos. Uhum. Às vezes, não é todo mês que a família tem dinheiro para pagar um pacote de dados, embora nesses aplicativos oficiais o governo estadual está bancando os dados, né? Os dados são patrocinados, por assim dizer.
Mas nem sempre, mesmo com os dados patrocinados, nem sempre há um sinal de internet bom na região, né? Há famílias, né, com vários filhos, então às vezes a família que tem um computador tem que ser partilhado com 2, 3 irmãos, aí às vezes a aula é ao mesmo tempo, às vezes o pai precisa do equipamento, né? Então há uma série de problemas, uma série de dificuldades, né, que faz com que a gente não tenha uma participação, claro, evidentemente, igual você teria numa sala de aula presencial, né? Igual a maneira costumeira de se trabalhar. Sim, sim. Que loucura, né? Você acabou de citar situações aí que nem tinha me passado pela cabeça, porque a gente vê aqui na Irlanda as notícias, onde eles ainda não sabem como é que vai ficar o ano letivo irlandês. Eles não sabem ainda, não tem nenhuma decisão se vão ou não vão reabrir as escolas. Mas uma das dificuldades aqui, muito grandes, é a questão do acesso. Por incrível que pareça, aqui também tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que também tem a mesma situação, que não tem equipamento, sabe? É uma coisa assim que é muito, muito bizarro, na minha opinião, né? Que a gente enfrente esse tipo de problema aqui. Então, você dizendo isso, essa questão, principalmente assim dos dados, né? Como que pode ainda? Quer dizer, esse ano realmente é um ano, meu Deus, a gente nem pode pensar muito. Mas isso falando sobre a sua atividade no Estado. E sobre a sua atividade nessa... Vamos falar, você dá aula no SESI, né, Rui? Sim, trabalho na Rede SESI. E qual é a diferença? Como é que está a rotina? Não, sim, a Rede SESI, eu tenho uma carga horária maior lá, então é lá que eu acabo trabalhando mais, né? Também está do mesmo jeito, também está, assim, a gente praticamente não dá conta, né? O trabalho aumentou bastante. Sim. Nós temos, principalmente no começo, né? A Rede SESI, igualmente a rede estadual, ela montou um aplicativo próprio. Na verdade, a Rede SESI montou uma plataforma de educação à distância, né? E lá, chamada Conexão Digital. E também trabalhamos com o aplicativo da Microsoft, né? Temos lá o Office 365, tem aquele aplicativo, a Microsoft Teams, onde a gente realiza essas interações online. Eu estava agora há pouco, antes de estar aqui contigo, eu estava agendando umas aulas, né, para a semana que vem, então a gente agenda a aula e aí sim tem uma interação online com os estudantes, né? Por ser uma rede particular, de ensino, então é claro que o SESI é o Serviço Social da Indústria, né? Então são filhos de trabalhadores também, classe operária, né? Que também tem problemas de acesso, mas a gente já percebe que é mais pontual, não é a maioria, é uma minoria de estudantes que está tendo problema de acesso, problema de internet, até de equipamentos, né? Então há uma diferença aí, há uma diferença sim. Né? Sim. E em algum momento você consegue fazer uma grande sala assim com eles todos juntos na telinha, assim, você consegue ver os seus alunos simultaneamente ou não? Tipo um Zoom? É uma fantasia minha, eu achava que tinha, será que... Não tem, pelos aplicativos que nós utilizamos, não. Esse Microsoft Teams, o máximo que a gente consegue visualizar, né? São poucos alunos, 3, 4, e na hora que a gente começa a falar, então quem tem a palavra, o aplicativo puxa a imagem, né? Então, basicamente, é por vez. Mas nós temos um problema também, que a maior parte dos nossos alunos não querem abrir as câmeras, né? Então, a gente trabalha mais com a imagem, né? Enfim, a gente solicita, a gente pede, vamos, abra a câmera. Aliás, essa semana até fiz um apelo para os estudantes, falei, olha, gostaria de vê-los, né? Gostaria de... Porque, veja, Fer, também, cada situação é uma situação. Para quem não... Às vezes nós, professores, nós nos equivocamos, porque a gente está dentro da sala de aula, dentro da rede, eu há 22 anos no Estado, há 10 no SESI eu completo esse ano aqui, a gente acha que muitas coisas são claras para todo mundo, e não são. Sim. A escola é uma diversidade muito grande. Eu sou professor de filosofia na Rede SESI, eu tenho uma aula por semana para os segundos e terceiros anos. Esse ano aqui que o SESI dobrou, fez um negócio bacana até. Eles dobraram as aulas do primeiro ano, então eu tenho 2 aulas. Mas é uma aula por semana, né? Então, para cumprir uma carga horária que nem a minha, de 27 aulas, né? Eu trabalho em 3 escolas. Então, se eu for somar, esses dias eu fiz a conta, eu tenho 715 alunos na Rede SESI. Meu Deus do céu! Aí saiu outro, então, né? É mais ou menos fora a rede estadual. Né? Então, diferente do mesmo professor da própria Rede SESI, ou
ou da rede pública, seja municipal, seja estadual, do Fundamental 1, que tem uma sala com 30, 40, mas eles são 30, 40 alunos, né? Eles Então, nem assim, sentem, né? então, a professora de sala da Educação Fundamental 1, do primeiro ano até o quinto ano, ela sabe um nome por nome, o nome do cachorro, do jovem, né, da criança, como chama seu pai. Então, e nós, professores aí do ensino médio e Fundamental 2, nós somos chamados aulistas, né? Então, a gente não tem esse contato frequente. Então, é uma aulinha por semana, um encontro de 45, 50 minutos, né? Então, assim, eu tenho 10 alunos Marcos, eu tenho 20 Maria, eu tenho 30 Mateus, percebe? Então, esse é um apelo que eu fiz falando, olha, se vocês não querem abrir a câmera, né, tudo bem, é um direito, não se faz nada obrigado. Eu gostaria que abrisse, que eu pudesse olhar para você, né, ver a sua fisionomia, o seu rosto, conforme a gente está fazendo aqui. Mas pelo menos coloca uma foto, então, né? Porque tem aluno que coloca a foto do cachorro, a foto do super-homem, enfim, né, a imagem, então... E a gente, pô, mas é o Marcos, tá? Mas qual Marcos que é? Até vim na Maria, pô, mas qual Maria, né? É o Marcos do Pastor Alemão? Então, é o Marcos do Pastor Alemão, qual Marcos que é? Gente, isso, né? Meu Deus do céu, como a gente não sabe nada do que está acontecendo no mundo, fechado no nosso pequeno universo aqui, né? Exato. E às vezes, assim, eu acredito que a maior parte das famílias, né, seja de uma rede ou da outra, nem se dá conta disso, não sabe disso, né? E assim, também nem tem obrigação de saber se nós não falarmos, né? Mas é uma das pequenas dificuldades que a gente encontra. Agora mesmo, eu recebi esse Microsoft Teams, ele tem um chat, né? Ele tem um chat, né? O estudante e a gente, né? Olha, qualquer dúvida, tem uma aula assim, assado, qualquer dúvida, pergunta no chat. Aí vem um jovem lá, não me lembro o nome dele, professor, eu não entendi a questão tal que o senhor pediu lá. Aí eu olho o nome do jovem lá, nem me lembro o nome, acho que era João, tá, mas João da onde, de qual turma, de qual escola, porque primeiro ano é uma coisa, para o segundo ano é outra coisa, para o terceiro ano, agora qual perguntar? Aí eu coloquei assim para responder, olha, por gentileza, mande a escola que você estuda, a turma e a série para mim poder saber com quem que eu estou falando. Infelizmente é isso, né? E claro, que a hora que ele se identificar, eu já vou saber quem é, qual é a matéria que a gente está trabalhando, qual é o ponto e qual a dificuldade real para poder atendê-lo, né? Então tem um pouco isso também, né, no nosso trabalho. Nossa, Rui, eu já estou naquela fase da vida que eu esqueço o nome das pessoas, cara. Eu troco o nome das pessoas. Imagina dar aula para 700. Só no SESI. Isso só no SESI. Nossa. Você põe mais 150 da rede, da outra rede, beira os 900 alunos aí. Meu Deus do céu, isso é bom só no dia do aniversário, se cada um deles dá um presentinho. Não é? Oh, meu Deus, vamos dar risada, né? Rui, nesse período aí, você já veio no Teacher's Talk, já esteve conosco, logo no comecinho, nas primeiras edições da gente em português, teve também o professor Gentil. Você chegou, passou pela sua vida alguém que tivesse... Você já perdeu alguém para o Covid, alguém que você conhece? Como é que está a questão da pandemia aí? Então, como é que está o Covid em Campo Limpo? O Covid, até a semana passada, essa semana confesso que não me inteirei dos dados aqui, até a semana passada nós tínhamos algo em torno de 200, não vou lembrar detalhadamente, né, o número, algo em torno de 230 casos, com 39 mortos, se não me falha a memória. Com certeza isso já deve ter alterado, né, mas está mais ou menos nessa faixa aí, em torno de 39 mortos, mais de 230, 240 casos, algo em torno disso, né. Não sei se você chegou a conhecer o Júlio, irmão da Paula, ele pegou o Covid. Ele contraiu o Covid, só que, assim, graças a Deus, ele é uma das pessoas que teve sintomas leves, né? Sentiu-se mal, tal, mal-estar, perdeu o olfato, tosse, aí ele foi pro sistema de saúde, fez o teste e, de fato, comprovou que ele contraiu o Covid. Aí fez a quarentena, né, ficou em isolamento e tal, e praticamente está recuperado, né? Então, esse é um caso bem próximo, meu cunhado, né? Inclusive, mora aqui, por exemplo. Seu vizinho, né? Meu vizinho, andar de baixo, na verdade. Então, assim, graças a Deus, é um caso, assim, bom, né? Se é que essa é a palavra, né? Bom, não sei se é, né? Mas é positivo, né? Uma pessoa que contraiu e conseguiu se curar. Sim. Agora, nós temos companheiros do sindicato que infelizmente faleceram. Teve um professor
de Taboão da Serra, que logo no começo contraiu e morreu. Hum. Tem uma aluna do SESI que perdeu a mãe, infelizmente, né? Essa Nossa. semana que passou, então, muito triste, muito difícil. Temos casos, né, de estudantes da rede estadual que as famílias contraíram, famílias todas com Nossa. Covid, né, se cuidando, se tratando, enfim. A Uhum. situação não está fácil, né? Sim. Apesar do isolamento, né, a gente tem muita gente que está precisando sair, precisa trabalhar, precisa ganhar o seu pão, né? Sim, E sim. acaba contraindo, né? Não sei se você viu os dados, parece que o estado de São Paulo chegou num patamar, né? Nós chegamos num platô, Uhum. né? Recentemente. Eu vi alguma coisa, mas eu também não inteirei a matéria. Mas, então, vocês estão tendo, aí está acontecendo, existe, sei lá, a cidade está promovendo o fechamento do comércio, essas coisas, distanciamento social, como é que está? Então, Fernanda, está promovendo, mas poderia melhorar muito mais, né? Está deixando a desejar nesse sentido. Recentemente, não vou me lembrar, acho que umas 2 ou 3 semanas, a nossa região aqui saiu da margem vermelha para a margem laranja, né? Para uma abertura parcial. Aí houve um aumento de casos, então a nossa região voltou para o nível vermelho, né? Que seria aí um fechamento de comércios, enfim, uma retração na abertura. Mas a gente anda pela cidade e você vê comércios abertos, você vê as pessoas até andando sem máscara, andando em grupo, né? Uhum. Então, a municipalidade, tanto aqui quanto em Jundiaí, penso que deveria ter uma ação mais efetiva, tá deixando a desejar um pouco nesse sentido, né? E, claro, a população também precisaria se conscientizar, né? Eu acho que, apesar de ser uma pessoa, até certo ponto, crítica, né, dos diversos governos, né, todo o nosso trabalho é para transformar transformar as pessoas em cidadãos críticos. Ora, se você está diante de uma pandemia, você está vendo o noticiário, todo mundo dizendo, você vai sair sem máscara? Você precisa que alguém diga para você, que alguém obrigue você? Não. As pessoas têm que se conscientizar, elas têm que pensar por si próprias, têm que caminhar com as próprias pernas intelectualmente, né? Uma das coisas que me deixa mais, assim, enfurecido, né, você me conhece um pouco, é que alguém venha me dizer o que eu tenho que fazer, venha me dar ordens. Ao contrário, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Né? Se utilizar uma máscara ao sair de casa é proteção para mim e para o outro, por que eu não vou fazer? Exatamente. Mesmo tendo que sair para trabalhar, pegar um ônibus, né? Então temos que ter os cuidados, né, para proteger o outro. Isso é amor próprio e amor ao outro, né? Qualquer sociedade civilizada sabe disso. Nós vamos assim, crescer nesse sentido, né? Eu acho isso, eu penso assim. Eu tenho visto recentemente, não sei se você chegou a ver também vídeos dos Estados Unidos, quantidade, porque sempre tem, isso infelizmente, né, faz parte da natureza do ser humano mesmo, a quantidade de vídeos circulando de pessoas sem máscara em espaço, já viu esses vídeos? Não. Não cheguei a ver, confesso que não. Chocante, assim, mulherada uma mulher numa loja, por exemplo, que começou a quebrar tudo, porque alguém falou assim, olha, você precisa usar a máscara. E ela saiu gritando, eu não vou usar a máscara, assim, mas enquanto ela ia gritando, ela ia... Gente que veio, a pessoa começou a filmar, falou, ó, você precisa pôr a máscara. A pessoa se aproximou e falou, então vou aproveitar e vou tossir na sua cara também. Meu Deus do céu, o que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Socorro, que medo. Aí, se me permite interrompê-la, Fer, também nos Estados Unidos e no Brasil, nós temos um agravante com relação a isso. Né? Os nossos maiores líderes, eles fazem, parece que faz apologia do contrário, né? Tanto Trump como Bolsonaro são exemplos do que não se fazer diante de uma situação como essa. Né? Então, aliás, me lembrei de um detalhe agora. A questão de 1 mês e meio atrás, eu fui ao mercado, um mercado aqui do bairro, né? E conversando, na hora que eu estava passando no caixa, né? O mercado, assim, a empresa, né, o mercadinho, ele colocou uma proteção de acrílico, né, para impedir o contato direto entre o consumidor e a menina do caixa. Então, a gente vê que o mercado tomou a devida providência, a moça utilizando máscara, eu também, álcool em gel ali, ou seja, tudo aquilo que é recomendado havia. Eu, então, ao passar as compras ali, perguntei para você, e aí, como é que está o trabalho aqui no mercado? Vem muita gente, não vem? O pessoal usa máscara, não usa?
como é que você avalia aqui a questão da pandemia, né? O pessoal está usando máscara, tá, não tá? Como é que tá? Aí você falou, olha, de fato, eu vou ser honesto contigo. Tem gente que vem com máscara, tem gente que não vem. Tem hora que até eu tenho vontade de tirar essa máscara porque ela incomoda, porque você vê bem. O pessoal, tem gente que fala para utilizar a máscara e utilizar o álcool, mas aí o presidente vem e fala que não precisa. A gente não sabe quem a gente ouve. Ela, a moça do caixa falou isso para mim. Aí caiu a ficha, porque na minha ignorância, né, eu achava assim, né, que quando uma pessoa está dizendo, olha, não faça isso, e todo mundo, né, os médicos, o pessoal da vigilância em saúde, os técnicos da área dizem, olha, precisa fazer isso para você não pegar uma doença, e vem outro e fala o contrário, então para mim é muito claro, eu vou ouvir quem? O especialista da área. Né? Então, aí caiu a ficha, o poder de persuasão, né, que o presidente tem por um mal, né, por uma situação que não é conveniente. Né? Tanto é que agora, recentemente, ele anunciou que pegou o Covid, mas é claro, parece que ele procurou, né, e deu o exemplo contrário. Né? Então, a gente não deseja mal para ninguém, muito pelo contrário. Desejamos que passe logo e que não tenha problema nenhum, mas a pessoa procura, parece que não sei, é um negócio, né, é um contra-exemplo. Né? Isso, né, e tem um efeito na população. Talvez isso explique, pelo menos em parte, a população norte-americana, né, estadunidense, e uma boa parte da população brasileira que age do jeito que age. Pois é, nessa fúria, enfim, de qualquer maneira, eu fico, assim, me choca ainda essa coisa da violência, Rui, eu não... Pode explicar, mas não justificar, né? Eu ainda acho que na violência a gente nunca não vai conseguir mesmo. E a violência, ela pode acontecer física, ignorância, e a gente acabou de pegando, então vamos passar para um próximo ponto, ainda falando sobre violência, mas a violência que tem sofrido os direitos no Brasil, né? Os investimentos e etc. Nesse sentido, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, a gente falasse um pouquinho aqui antes da gente... Te convidei para fazer uma conversa rápida, não vou ficar tipo segurando não, mas sobre o Fundeb, a aprovação do Fundeb que aconteceu ontem, né? Essa semana, aliás. Foi uma batalha violenta. E daí, Rui, falando um pouco sobre isso, como é que ficaria? Como seria então a educação se a gente não conseguisse, se a gente não tivesse esses recursos? Como será que as pessoas conseguem achar que é possível, que não tenha, que não se precise, que não seja importante investimento em educação? Falando sobre a questão do Fundeb. Muito bem, é uma boa pergunta, né, Fer? E assim, para os espectadores aqui do Teachers Talk, né? O Fundeb, ele é um fundo, né, ele é um recurso garantido para a manutenção e desenvolvimento da educação básica. O que é educação básica? É a educação inicial, né, desde os primeiros anos de vida até o ensino médio, né, até a rede que eu trabalho, né, o nível de ensino que eu trabalho. Esse fundo, ele garante um dinheiro que deve ser aplicado para pagamento de funcionários, para desenvolvimento de políticas públicas para isso, enfim, né? É um dinheiro garantido. Se não tem Fundeb, os governos nos seus diversos níveis, tanto municipal, estadual e federal, gasta quanto quer, ou gasta quanto pode, né? Então, municípios assim que têm um baixo nível de arrecadação, eles aplicariam menos. Municípios que têm um poder maior de recurso, um poder maior de arrecadação, gastaria mais, né? Então, o fundo, ele é uma maneira de você garantir um mínimo de qualidade na educação, e qualidade aqui, veja, a educação é um serviço, não? Então, essencialmente, é pagamento de pessoal, é pagamento de salário de professor, pagamento de salário de inspetor de aluno, de diretor de escola, de coordenador pedagógico, né? Tanto quanto saúde, é um serviço público, né? Então, você tem uma garantia mínima de que os salários dos servidores que prestam serviço para o seu filho, para o seu sobrinho, estão garantidos, ou seja, por falta de dinheiro, a pessoa, o jovem, a criança não vai, né, deixar de estudar. Foi aprovado na Câmara, né? Sim. Inclusive, ele teria que passar por 2 votações, né? Teria um intervalo, né? Eles chamam de interstícios de sessões, mas por um requerimento do Partido dos Trabalhadores, foi votado as 2 votações logo de uma vez só, por assim dizer, então, para consolidar mesmo a aprovação na Câmara,
Então, foi aprovado na Câmara. Agora ele segue para o Senado, e o nosso desejo é que no Senado ele seja aprovado também. Parece que eu li uma matéria, eu li uma notícia, na verdade, não cheguei a ver a matéria no portal do UOL, dizendo que parece que o relator do projeto no Senado tem a intenção de não mexer nada, porque a gente sabe que se mexe tem que voltar, né, para a Câmara. Então, para consolidar logo o relatório da professora Dorinha, segundo os nossos companheiros, pelo menos dos partidos que aprovaram, né, e houve uma esmagadora maioria, inclusive partidos, né, da base do governo que não queria a aprovação do relatório feito, né, queriam outras, de uma outra forma. O relatório foi feito um grande acordo político e representa um avanço até, né? Há um avanço aí gradativo, né, do investimento, passando de, acho que 10%, eu estava vendo esse número, né? De 10% 10% de investimento do governo federal na totalização do fundo, ele chega até 23%, né, gradativamente, né, aumentando um pouco a cada ano, para garantir, de fato, recursos, né, para melhorar a educação. E importa dizer também que ele se torna um recurso, ele se torna um fundo permanente, né, aí, enfim, ele não precisará no futuro ser, vamos dizer, mexido, votado, entrar em pauta novamente, então se torna um fundo permanente aí, o que é muito bom, né? É uma segurança jurídica, uma segurança econômica, um serviço essencial, ok? Exato. Isso é muito importante. Acho que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, depois de 4 meses de confinamento e esse mundo maluco que a gente nem sabe mais o que é normal, o que é ser normal, na nossa edição em inglês, a gente estava falando isso na terça-feira com o professor Roy, né? Roy, ele estava dizendo, desculpe, o que é normal, o que virou normal, o que a gente espera de ser normal. O único normal que a gente tem hoje, minha gente, é a educação, é o trabalho dos professores, do resto tudo, quem é que sabe o que vem, né, Rui? Meu querido, muitíssimo obrigada. Se você quiser dizer qualquer coisa, se despedir, deixar uma mensagem, estou torcendo, sei que o Rui é candidatíssimo, pré-candidato ou já candidato oficialmente? Pré-candidato, por enquanto, né? Pré-candidato, porque a candidatura mesmo só se oficializa com a convenção partidária, né? Tem um prazo, né? A partir de 15 de agosto, se não me falha a memória, até uma data de setembro, porque as eleições foram adiadas, né, Fer? Sim, sim. Então, a partir de lá, a gente fala candidato. Por enquanto, ninguém é candidato, só pré, né? Enfim. Parece que é 26 de setembro, né, que eles vão registrar as candidaturas. É o prazo máximo. Pré-candidato a prefeito da gloriosa Campo Limpo Paulista, Rui. Vamos para a luta, não podemos desanimar, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Você me pede aí uma despedida, umas considerações finais. Então, eu queria dizer o seguinte, né, para todos os espectadores do Teachers Talk, né? Que se a gente quer um mundo melhor, nós temos que arregaçar as mangas e correr atrás dele, né? Fazer o enfrentamento para transformar, né? Para lutar para que ele aconteça, né? Não adianta a gente ficar sentado, dificuldade sempre teremos, né? Se não fosse a pandemia, estaríamos nos queixando de uma outra coisa. Então, a nossa situação é essa, né? Então, nós temos que dar o melhor de nós nas nossas aulas online, como nas aulas presenciais. E também essa pandemia, claro que é um desastre, né, para o mundo como um todo, mas ela está nos ensinando algumas coisas, né? Primeiro, a gente pode estar juntos mesmo distantes, como estamos aqui. Você está na Irlanda, eu estou no Brasil. E os seus espectadores também, né, espalhados pelo mundo todo. Então, demonstra que a gente tem muito a aprender. Aprendemos a lidar com tecnologia de uma maneira um pouco melhor. Nossos alunos também. Outros segmentos, né, de desenvolvimento tecnológico estão se aprimorando em função disso. Então, novos aplicativos, novas tecnologias de comunicação à distância, de aula, de interação, de reuniões. Então, isso é possível, né? Eu acho que é uma lição que a gente está aprendendo, meio que a duras penas, mas nós temos que tirar algo positivo disso que é negativo. Uma outra coisa importante também, Fer, que essa pandemia nos ensinou, está nos ensinando, né, são as redes de solidariedade, né, as redes de solidariedade que se formaram, né, principalmente no início da pandemia, né? A gente sabe que muitas pessoas logo de cara passaram necessidades, inclusive necessidades de se alimentar, então muitas redes, né,
igrejas, comunidades, instituições passaram a arrecadar alimentos, a distribuir alimentos preparados, né, as famosas marmitex ou quentinhas, como se diz no Rio de Janeiro. Aí na Irlanda eu não sei como é que chama, né? Nem tem. Região... Não tem? Take away. Aqui é take away. Você vai lá e compra um take away. Muito bem. Aqui, a nossa região, você deve saber, chama de marmitex, né? No Rio de Janeiro, o pessoal chama quentinha, e outras regiões devem ter outro nome. Então, muitas instituições, né, fazendo isso para moradores de rua, para, né, pessoas que passam fome. O nosso sindicato aqui, que você acabou de citar, né, tenho a satisfação, né, de participar da POSP, um dos maiores sindicatos aí da América Latina também. Nós iniciamos uma campanha, estamos fazendo uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos para professores e outros, né, também que têm necessidade. Então, mostra, né, que a solidariedade é o caminho, né? Sim. Então, e aí, para finalizar, né, que parece que eu já não finalizo nunca, né, professor, fala demais. Então, assim, nós temos que repensar o nosso movimento, o nosso modelo de desenvolvimento. A pandemia demonstrou claramente, né, que esse modelo capitalista que nós vivemos, ele está esgotado, ele não interessa a ninguém, nem aos ricos. Porque se a gente destrói o planeta, né, os super ricos também não vão ter onde morar, né? Então, assim, fica o recado, fica o alerta, né? Nós precisamos construir um modelo, né, que não precisa ser o socialismo autoritário, né? Um modelo que também não se preze pela democracia. Eu acho que a gente precisa construir um socialismo democrático, e socialismo aqui entendendo um regime como o regime da solidariedade humana. Né? Nós precisamos ser solidários uns com outros, distribuir a riqueza, distribuir a renda. Me lembrei de um outro dado agora, né? Vou dar mais um dado. Estava essa semana assistindo uma aula do professor Ladislau Dobor, né? E ele é economista brilhante, né? Acho que você deve conhecê-lo, né? Ele dava um dado, dizia assim, olha, pega o PIB do Brasil e divida, ele falou essa semana isso, Ladislau Dobor, não é um picareta como eu, é um professor de economia, internacionalmente conhecido. Pega o PIB do Brasil, divida pelo número de pessoas, né, o número de habitantes, você tem a importância de R$11.000 mensais para uma família de 4 pessoas. Então, assim, o Brasil é um país rico, riquíssimo, o problema nosso aqui é de distribuição de renda. A concentração de renda é o problema maior aqui. Então, se a gente sonha com um mundo melhor, se a gente quer uma sociedade melhor, quer uma Campo Limpo paulista melhor, temos que arregaçar as mangas e lutar para que ela aconteça, né? Uma Irlanda melhor, um mundo melhor, nós temos que trabalhar para isso. Eu acho que esse é o nosso foco na educação, no jornalismo, na escola, na política, é isso. E passa radicalmente para a política, né? A política é o ambiente onde isso pode acontecer, né? Então, para finalizar, eu acho que essa é a mensagem. Apesar dos problemas, temos que ter esperança, temos que ter garra para lutar. Eu acho que é isso que nos anima, beleza? Que delícia. Vamos juntos. Agradeço imensamente seu convite. Sinto muito não participar mais, né? Conforme eu falei, a nossa vida está uma correria danada. Tá lindo, uma alegria. Mas sempre é um prazer estar contigo aqui. Um forte abraço a você e um forte abraço aos espectadores aí do Teachers Talk. Essa edição gravada, se você tem algum comentário, se você tem alguma mensagem, se você tem alguma pergunta, eu vou recolher e vou mandar para o Rui, vamos colocar a caixa de e-mail dele lá com o Teachers Talk também. Se tiver alguma coisa que você queira saber, fique à vontade, a gente está aqui. Muito obrigada, Rui, querido, um beijo e fique com Deus. Obrigado, Fer. Abração, beijão, até mais. Eu estou super honrada, super feliz, super orgulhosa de receber hoje nesse programa essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu sou fã e que eu estava rodeando aqui nas minhas ideias. Poxa, eu preciso trazer o Armindo, como é que eu vou fazer para vir o Armindo? Armindo Pinto, que alegria, que prazer, que felicidade ter você aqui comigo. Bem-vindíssimo. Tudo bem? Eu não quero ser burocrático, mas assim, é muito legal. Estar com a Fernanda, conversar com a Fernanda e ver que a Fernanda tem esse projeto tão legal, tão bacana. E obrigado por você existir, por você estar aí, por você me convidar. Que delícia, gente, olha só, né? Amor no mundo, amor no planeta, que gostoso quando a gente tem sintonia e afinidade com alguém. E o Armindo, a gente é amigo há muitos milhares de anos,
né? Eu já fiquei careca algumas vezes na vida, o Armindo tá sempre com essa cabeleira maravilhosa aí, prateada, iluminando o mundo, né? Mas você ficava maravilhosa, careca. Pois é, eu tô com uma vontade de ficar careca de novo. Eu tô meio careca já, tem uma partinha aqui que também tô platinada e iluminada daqui a pouco, assim. Não tô 100% que nem você, não. Mas eu tô chegando lá. E o Armindo, pô, uma figura incrível e super importante para a história do teatro brasileiro, para a história do teatro paulista, porque ele desenvolveu um trabalho incrível na Prefeitura de Santo André, e para nós, assim, é uma felicidade grande o nosso pequeno programa Teacher Talk trazer uma figura como essa para poder contar para vocês um pouco da história do teatro, dessa relação de ser professor, não ser professor, sou professor ou não sou, eis a questão, acho que essa é a pergunta que rodeia. Em algum momento eu desconfio, se você está assistindo esse programa agora, comenta aí, duvido. Será que não teve um momento na sua vida que você não falou, vou ou não vou ser professor? Eu duvido que alguém não tenha vivido esse dilema. Vou ou não vou ser professor? Vou ou não vou ser médico? Como é que é isso para você, Armindo? Conta um pouquinho para a gente. Como é que você se enxerga nessa coisa de ser ou não ser professor? Eu sonhei em ser professor, eu queria muito ser professor, né? Hoje muita gente é professor e eu não acho graça nenhuma nisso. Até porque no Brasil o professor é uma figura tão desrespeitada, tão abandonada, né? Com certeza, infelizmente. Que a gente não tem prazer de dizer, eu sou professor, infelizmente. E você vê, na realidade, o despreparo desses professores. Além, eles têm que trabalhar pra cacete, que dá aula, vai para casa, prepara, dá aula em 4 escolas. Imagina você morar em São Paulo e dar aula em 4 bairros diferentes. Ou aqui, a figura dá aula, sei lá, na Praia do Forte e mora não sei aonde, leva 3 horas para chegar, né? E aí, por exemplo, teatro. Como é que você vai falar de teatro numa escola que nenhuma professora ou professor foi uma vez na vida ao teatro? Sim. Uma cartilha sobre teatro, sobre dança, você fala, o professor não tem como você ler aquilo e passar. O que você vai passar para o aluno? Que teatro você vai fazer com 50 alunos numa classe? Né? Fui numa classe que era, sei lá, 15 com fone de ouvido, nem aí na aula, namorando a menina no colo do cara, ou um no colo da menina, e 2 fazendo um trabalho juntos, que era a releitura de um quadro, enfim. Mas falando da realidade agora aqui, eu vejo aqui em Lauro de Freitas, na Bahia onde eu estou, é muito difícil você fazer teatro. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de contar historinha, tá? Do professor. Nós somos uma escola... Historinha é um diminutivo inapropriado para as coisas que você... A maneira como você se comunica. Vai, vamos lá. Pode ser. Então, nessa escola, a gente apresentou uma obra no pátio falando da violência contra as meninas, que como eu falei, 98% delas passaram por violência sexual. Sim. A gente acaba de apresentar e vem a dança do senta, 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 levanta, levanta, entra e sai, aquela coisa da bunda, não sei o que lá. E a diretora ia falar, me desculpe, infelizmente você acabou de apresentar essa peça e a gente... Mas é o que os meninos gostam, Você vai falar o que para essas meninas, para esses meninos? Você vai dizer se a informação que eles têm o tempo todo é essa, né? Então, o que eu quero dizer, assim, a vida do professor professor fica doente, não tem como. Ganha mal, tá pra cacete, enfrenta uma realidade desgraçada. Bom, então eu não me sinto um professor, eu me sinto um artista. Eu sou um artista, um ativista, artista. Sim. Então, eu atuo na sociedade como um ativista. Só que ser político, vereador, ou presidente de um partido, ou sei lá o quê, eu sou um fazedor de teatro. Certo. E o teatro do oprimido, eu não sei se eu falo agora, se eu continuo, mas assim, o teatro do oprimido é um instrumento fortíssimo. Não é à toa que ninguém quer teatro do oprimido. Ninguém quer saber, ninguém contrata, ninguém quer saber, né? Porque o teatro do oprimido faz você ver quem você é na sociedade, faz você se ver, que merda eu estou fazendo aqui, quem sou eu nessa sociedade? E os jogos do Boal permitem que essa pessoa, que esses meninos, meninas ou não, perceba o mundo que está ao seu redor, para além dessa música, dessa
dança do centro, não sei o quê, do estupro, parará. Então, assim, eu costumo dizer que os corpos estão preparados para o trabalho e para parir, para fazer sexo, que são importantes e necessários no ser humano. Mas os corpos, eles existem para muito, 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 muito mais. Mas o neoliberalismo, a sociedade de vigilância, etc., faz com que esses corpos sejam moldados para serem o quê? Violentos e violentados. Porque era esse... Oi? Vou te interromper, porque, na verdade, acho que, assim, se você agora que está assistindo o programa aí, joga no Google, dá um pause, já que a gente está gravado, que é um programa edição gravada, que é uma coisa que a gente nunca faz, joga no Google quem é Augusto Boal. A primeira resposta que aparece, que é a mais interessante de todas, é um cara que pretendia usar o teatro como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, contribuindo para a transformação social. E daí a gente chega no Armindo e no trabalho que ele está fazendo, que não começou agora, ele está na Bahia, ele já disse que está na Bahia, e o Armindo conheceu o Augusto Boal de verdade, você trabalha com ele diretamente, né, Armindo? Por isso que eu acho que, assim, eu me sinto muito feliz dessa oportunidade de trazer para o nosso público aqui do Teachers Talk um pouquinho dessa experiência de ter trabalhado diretamente com ele. Conta pra gente como é que foi isso. Eu tive essa muita coisa da transformação social. A gente estava conversando antes e você falou, olha, antes da gente começar a gravar, a gente ficou conversando um pouco ainda, que é sempre muito legal a gente se encontrar e falar. A gente não faz isso muitas vezes, mas quando faz é sempre muito bom. E você estava contando da realidade das meninas nesse trabalho que você está fazendo na Bahia, em Lauro de Freitas, né? A terra dos coroné. É a terra dos coroné ainda ou não? A Bahia. Mas são coronéis, né? Você sabe, a Bahia tem mais homens e mulheres negros fora da África e é absolutamente racista. A Bahia é racista. Sim. Mas, se você me permite, eu queria falar um pouquinho do Boal. Vamos lá. Ele tem uma importância no teatro brasileiro que também é negada e esquecida. Porque nos anos 50 para 60, que ele vem dirigir o Teatro de Arena em São Paulo, vou ser bem curto, mas nós tínhamos um teatro muito europeu, muito americano, muito marcado, muito, sei lá, muito burguês. E o Pécora, ele sai da EAD, ele cria o Teatro de Arena. Bom, o Boal vem dirigir o Teatro de Arena para reduzir, e o Boal, Vianinha, Guarnieri, né, não só o Boal, eles colocam o brasileiro no palco, nos textos, né? Vai percebendo um teatro do povão, que fala do povão. E aí ele percebe que as pessoas têm que se representar a si mesmas, não precisam de representantes. E quando você aprende a se representar no teatro, você está aprendendo, está batalhando para se representar na vida real, né? Então, ele desenvolve um método, ele pode não ter inventado nada, mas ele desenvolveu um método que é para qualquer um e qualquer uma fazer teatro, até atores e atrizes, né? Ele teve muitas críticas por causa disso. Então, eu, por exemplo, trabalhei com pessoas com deficiência, eu trabalhei com pessoas com sofrimento mental, eu trabalhei com jovens indígenas lá em Belém, lá no Pará, enfim, é um teatro, é incrível. Mas você está falando das meninas. Então, um pouquinho do Boal é isso, né? O Boal, ele sai do Brasil exilado, ele foi preso, torturado, sai exilado, ele tinha uma situação política também, foi ameaçado de morte, etc., vai para a França, e para você ver, apesar da França ser o que foi e é, né, também colonizou, matou, etc. e tal, mas na França, primeiro o CTO, Centro de Teatro do Oprimido do Mundo, com dinheiro do Ministério da Cultura francesa. Aqui jamais. Sim. Só que quando ele volta do exílio, o Brizola... Na década de 70, então, ele ficou exilado na década de 70, seria isso, mais ou menos? Por aí, na década de 70. Quando ele volta, o Brizola era governador e o Darcy Ribeiro, secretário de Educação do Rio. Então, ele é contratado para trabalhar teatro do oprimido no governo do Rio. Em São Paulo, antes de falar das meninas, né? Você fala um pouco da Prefeitura de Santo André, porque é muito louco um governo, claro que era petista, trabalhar no oprimido para empoderar, ou palavrinha já gasta, né? Empoderar a população, né? Você tem que saber dos seus direitos e seus deveres, mas também dos seus direitos. E você tem que batalhar por isso.
E é muito louco. Então, a Prefeitura de Santo André, pelo Celso Daniel, o Celso Frateschi, que é o cara do teatro, que estava lá, e que trabalhou com o Boal, fez teatro jornal com o Boal, e o Pedro, que trabalha a alfabetização de adultos, eles levam o Boal para Santo André. Quando o Frateschi abre inscrição para os funcionários aderirem à formação com o Boal e o CETEL Rio, eu quase pulei no pescoço dele, fui o primeiro a me inscrever. Na época eu não sabia por quê, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Então, em Santo André, a gente trabalha enquanto servidores com os próprios servidores. Sim. Trabalhar essa relação servidor-população, população-servidor. Só que para mim não bastou, eu comecei segunda, quarta e sexta a trabalhar com idosos, aí eu falei que, porra, esses velhos, aí aprendi que eu sou velho, que aprendi que velho é o máximo, é lindo, é do cacete, mas eu tinha você ensina e aprende. Aí fui trabalhar com jovens, fui trabalhar com pessoas com deficiência, enfim. Foram 12 anos em Santo André, foi do cacete, foi maravilhoso. Fui para o Senegal, Cuba. No Teatro do Oprimido, você não leva o tema. Eu não posso levar o tema tem que vir do grupo. Tu fala, vou trabalhar com um grupo de meninos e meninas negras, vamos falar de violência policial. De repente, não, vai falar do estupro em casa. E aqui é o que tem acontecido muito. As meninas, 98% passam por isso, e enfim. E eu quero dizer assim, no teatro, esse teatro, ele permite, a primeira coisa é enriquecer o próprio vocabulário. Enriquecendo o seu vocabulário, você enriquece seu pensamento, assim, via de duas mãos, né? Começa o que é oprimido. O que é oprimido? O que é oprimido? O que quer dizer isso? Né? E aí eu trabalho o corpo, é muito corpo. As nossas peças não têm texto quase, elas têm texto antes, você vai improvisando os textos para chegar no corpo. Então a gente apresenta o teatro corporal, apesar de ser forma, tem função no final. Por que também? Porque o Boal fala de completar, tem um jogo que é completar a imagem. Então a gente para que o público complete a imagem que ele está vendo. Isso força a pessoa a usar suas memórias afetivas, todas as suas memórias, não é falado, não está pronto. E isso enlouquece as pessoas, elas têm que pensar, elas têm que completar, diferente do que a mídia, do que a escola faz, né? Você vai fazer isso, você vai dançar isso, você vai gostar disso, você vai gostar desse cabelo, vai gostar dessa saia, enfim. E aí agora eu chego nas meninas, tá? Bom, quando eu cheguei aqui, o primeiro grupo, que foi o Pé de Poeta, ele fala de racismo. Sim. Para falar de racismo, você tem que falar da escravidão. Eu aprendi na escola o que foi a escravidão, mas aprendi e esqueci. Escravidão foi o cacete, ela continua. O racismo, né? É com o teatro que eu fui aprender que o racismo está latente. Hoje está todo mundo, entre aspas, se fala muito, se batalha muito a respeito, né? Tem muitos grupos organizados. Mas no meu tempo de escola, não. E na minha realidade, não. Sim. E, como eu estava te falando antes, é preciso trabalhar a sério. Então, esse grupo, eu falei, a gente tem que trabalhar o que aconteceu. Então, tem o navio negreiro, árvore de esquecimento, chega na Bahia, foge do navio, tem o capitão do mato, foge para o quilombo, monta o quilombo, toma tiro, tal, e entra no século XXI e tem 4 cenas de opressão. A mulher no transporte coletivo, a baiana do acarajé, o turista, a criança que pede esmola, e o polícia que vai aonde? Não no turista que olha para a bunda da baiana do acarajé, mas sim para o moleque que vai pedir comida, né? Então, entre crianças negras que zoam umas às outras por causa do cabelo, etc, etc. Foi fascinante trabalhar com eles, trabalhávamos na praça, numa praça, sem espaço, sem nada. E esse grupo foi para a favela, foi para o quilombo, foi para o terreiro de candomblé, eu vim aprender o que é candomblé aqui. Então, nesse grupo, aí está também uma das coisas do Teatro do Oprimido. Então, é isso o Teatro do Oprimido. Essa mulher Leila, ela fala, pô, velho, eu aprendi a mulher negra que eu sou com um homem branco. E eu sei também que há muitas críticas ao trabalho de um homem branco com mulheres, porque é homem, dentro do Teatro do Oprimido ortodoxo. O que eu acho uma imensa bobagem. Isso é uma universidade, aqui na realidade não. Bom, esse grupo trabalha essa peça toda dançada, né? E o Fernando é do candomblé. Eu pergunto, Fernando, os movimentos do candomblé dedicados aos orixás, eles podem ser usados teatralmente? Podem, então você vai ser o coreógrafo, você vai ser o coreógrafo. Então eles montam, né? Quando chega no quilombo, você tem um momento de luta, você tem um momento do dia a dia do cotidiano,
você tem um momento de agradecer aos orixás, os movimentos dos orixás, né? Enfim, o que eu quero dizer, é um teatro em que o Coringa, ele dá linha. Quem cria, quem constrói o texto, quem constrói o tema, quem constrói o cenário, a gente não usa cenário, são integrantes. Qual é a faixa etária dos integrantes, dos participantes do Teatro do Oprimido, de um modo geral? Sim. Existe isso? Assim, tem, tipo, ou é aberto para qualquer idade? Não, eu te contei também, eu trabalhei em Santo André, tanto com idosos, foi meu primeiro grupo, mais idosos na época, fantástico. Trabalhei com pessoas com sofrimento mental, no CRAS, no CAPS. Trabalhei com pessoas com deficiência, no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. E, aliás, a Prefeitura de Santo André tinha isso muito lindo, né? O Centro de Referência do Idoso, o Centro de Referência da Juventude, o Centro de Referência da Comunidade Negra, e tinha várias políticas públicas favoráveis a esses grupos, maravilhoso. Só que, repetir a sociedade, separa idosos aqui, homens e mulheres negros aqui, deficientes aqui, e o Teatro do Oprimido que fazia, misturava tudo, sempre. Ou seja, crianças, adolescentes, jovens adultos e todos... Tudo. Criança também. Na Bahia, particularmente, por questões da realidade local, eu trabalho com jovens de 12, 11, 12, 13 até 25, 26, 27. Já tive pessoas de 30 e poucos anos, mas assim, essa é a faixa que você trabalha. Certo. Porque eu entendo que todos e todas deveriam fazer teatro além do seu outro trabalho, além das outras coisas que fazem na vida. O Boal falava do tiro na cabeça, policial na cabeça. Por que você mesmo se impede de agir? Mas você se impede de agir porque as forças externas fizeram isso, né? Explica pra gente, assim, seja bem didático, tá? Primeiro, o encontro de um grupo de pessoas que está afim de desenvolver o Teatro do Oprimido. Como que é? Segunda pergunta, vocês fazem a mesma peça? Vocês apresentam, tipo, temporada? Vamos fazer uma temporada do Madame... Como chama aquele que era o cara que eu fui assistir uma vez, que aquilo lá ficou na minha memória. O Marco Nanini e o Neila Torraca. Madame... Irma ela mesma. Ficou, sei lá, milhares de anos no mesmo teatro, era o mesmo figurino, era o mesmo não sei o quê. Trair e coçar é só começar. Era sempre aquela bonitinha lá, não sei o quê, adoro essa palavra, bonitinha, aquela bonitinha lá e não sei o quê e tal. Existe isso no Teatro do Oprimido? Como que é isso? Esse teatro que você está falando é o teatro burguês, né? Eu nunca me esqueço, odeio andar de táxi, gastar dinheiro com táxi. Um dia eu peguei um táxi em São Paulo, precisei. E a propaganda era uma peça do Brecht, o Circo de Caucasiano, e a atriz da Globo falando, vá ver o Giz Caucasiano, Brecht, no Tuca, e depois você vai ter muito assunto na hora da pizza. Eu falei, puta que pariu, pegar o Brecht, montar uma peça, e na cara dura dizer que você indo ver Brecht, você vai ter assunto para começar na hora da pizza. Em São Paulo, dizer que a pessoa vai ao teatro para comer pizza, né? Você vai no teatro para se encontrar para depois de comer pizza. A gente está falando de teatro burguês. O Teatro do Oprimido é outra coisa. Né? Então, como eu te falei, cada grupo tem seu tema. Sim. E para o Boal, nos ortodoxos, se você vai falar de racismo contra homens e mulheres negras, você tem que apresentar para grupos de homens e mulheres negras e negros. Se você vai falar de racismo contra bolivianos, você vai apresentar para bolivianos com bolivianos no elenco. Se você vai falar de mulheres, tem que ser mulheres falando para mulheres. Sim. Essa é uma das críticas que batem no nosso trabalho, porque não tem essa, para mim não tem essa. Né? Inclusive, o Boal trabalha o oprimido, ele quer empoderar o oprimido. Mas em Santo André, eu não vou esquecer da sua pergunta, tá? Mas não, eu estou respondendo a sua pergunta. Claro que sim, lógico. O Gilles era o coordenador do programa que atendia as pessoas com deficiência. Eu falei, amigo, você trabalhar com eles, vai ter a conferência municipal, sábado foi Gilles, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, enquanto é sábado, eu nunca trabalhei com esse recorte, você tá maluco? Não, mas vai lá, eles te conhecem. Eu não sei dizer não, fui. Fui na sexta-feira, criamos 2 cenas e apresentamos no sábado. Nem sei porque eu estou falando, sei porque eu estou falando isso. Bom, foi o grupo mais fácil de surgir o tema, porque não
tem papo, brother. É pai e bola. Eles são o que são e eles... Enfim. Aí, Fernando, até lembrei de uma história que eu vou contar vantagem agora. A gente apresentou no sábado, porque eu estava falando do oprimido, né? O teatro oprimido é para empoderar o oprimido. Aí acabou a peça, tal, muita comoção, muita choradeira, embora o teatro oprimido não trabalhe essa catarse, né? Trabalhar a catarse é o contrário. Você sai movimentado, em ebulição, puto com o que você viu, para tentar, ou não, depois, tentar mudar isso. E, bom, a gente apresentou essa obra, e no final um pai veio falar, escuta, você não sabe, você consegue baixar o dólar também? Eu falei, do que você está falando? Não, porque o meu filho no teatro, você disse que trabalhou ontem com ele, eu falei, meu senhor, não sou eu, é o senhor que não sabe o filho que o senhor tem. Sim. Se o senhor vem dizer para mim que eu fiz mágica com o seu filho, é porque o senhor não conhece o seu filho. Esse grupo ficou em atividade, porque tinha o apoio da prefeitura durante 3 anos. Apresentou no interior, na USP, enfim. Inclusive, eu lembro que na USP a gente foi apresentar na Semana da Pessoa com Deficiência, tiveram que carregar o cara da cadeira de rodas, 5 pessoas para pôr em cima do palco, velho, você está na USP, tá pessoa com deficiência e não tem rampa. É disso que nós estamos falando. Essa história da temporada. Aí na Guatemala, você falou das peças sempre iguais. Então, que tem alguns fazedores é que a peça é sempre igual. Pô, não pode ser sempre igual, né? Então, na Guatemala, nós trabalhei durante 5 dias, 6 horas por dia, 5, sei lá. Era um grupo grande, eu costumo trabalhar assim. Depois do 3º dia, eu falo, agora eu vou sair e vocês montam uma cena com os jogos que eu passei para vocês. Quando eu voltei, os europeus tinham dominado a bagaça e tinha umas senhoras guatemaltecas. Falei, peraí, vou ter que, né, voltei aqui. Senhora, por que a senhora está aqui? Ela falou, porque as mulheres guatemaltecas trabalham no café, trabalham tanto quanto um homem, mas só ganham a metade. E a senhora, eu estou aqui porque uma parteira, quando nasce menina, ela ganha 10. Se nasce menina, ela ganha 5. Eu falei, pô, esse é o tema. Então, esse foi o tema. Era uma peça feita em 5 dias ou 4, sem texto, que tinha um casamento, que mostrava que a mulher não queria casar, ela casa. Essa mulher, ela nasce a 2ª vez, sai do túnel formado por corpos humanos, ela sai, é como se ela nascesse 2ª vez para o trabalho, plantar café, cansa de arar a terra, plantar o café, colher. Quando colhe o café, quando vai tomar o café, não! Como se diz, não se pode, então eu não posso tomar o café que eu plantei. E na hora do pagamento, a mão do pagamento do homem estava aqui em cima, era um pagamento maior, o da mulher aqui embaixo, menor. O homem pegava esse dinheiro que se transformava numa garrafa, e a mulher pegava esse dinheiro que se transformava numa criança. Eu quero dizer, cada grupo, aí é um grupo misturado, mas os próprios europeus, eu falei, caralho, é uma realidade, que eu aprendi uma realidade guatemalteca que eu não conhecia. E foi quando tinha sido preso o ditador, lá depois não sei quantas décadas, enfim, mas enfim. Então, a gente não tem temporada, a gente, por exemplo, o Pé de Poeta, essa pessoa que fez o mestrado, ela fala que o pessoal de Tinga, essa garota de Tinga, trabalha um microcosmo. Não sei se é esse o termo. E o Pé de Poeta trabalha o macro. A macroestrutura e a microestrutura. O que trabalha a microestrutura é porque ainda está falando de si, do que eu como, onde eu moro, como eu sou violentada, o que é a minha Itinga. Então, a segunda peça deles fala do que é Itinga, do coletivo. Passa para, não mais sou mais eu, simplesmente. Sou eu, tanto que a peça chama Meu Corpo é uma Parte de Itinga. Olha só. E o Pé de Poeta, ele faz a primeira peça mostrando a escravidão chegando a 21, e aí eu falo, agora vocês vão pesquisar as heroínas negras. Sim. Vocês vão ler Quilomba, a angolana, vamos estudar as mulheres negras que estão escrevendo, que eu também aprendi aqui. Falar, pô, que você está falando aí, velho? Você só fala de autor branco, mas eu falei do Boal, que é meu mestre, e citei o Sérgio Buarque de Holanda, Passan. Mas eu fui descobrir com a professora, que é uma ativista negra, e ela tinha razão falando das mulheres negras que estão escrevendo. Pra você ter ideia, hoje, dos 10 livros mais vendidos no Brasil, metade são mulheres negras. Sim. Né? Então, eu estou falando isso porque, assim, você vai transformando.
mas o que eu quero dizer assim, é o grupo que te diz a necessidade, não é você que leva. Ah, porque eu fiz... Mentira, você não fez porra nenhuma. O grupo te disse, sem dizer nada, quais são as necessidades do grupo, do que eu preciso falar, o que me aflige, o que me oprime, o que eu quero arrebentar, né? Então, não tem esse negócio de... Embora, como eu te falei, a gente foi a Poções, que é uma cidade do interior, a gente foi um ano com o pé de poeta, tiramos 2º lugar, ganhamos R$1.000, gastamos gasolina e tereré, comida, pá. Não deu muito certo, porque eu falava de negro, eram todos brancos. Dessa vez, nós ganhamos melhor espetáculo, melhor direção, melhor ator, atriz revelação. Os caras embasbacaram, mas também por falta de referência, né? Referência do que eu... E a gente foi. Então, e agora, só para terminar essa chave aí, o Espectros não terminou. Cada apresentação, cada ensaio, a gente vai inserindo outras coisas. Né? Então, não é sempre, quer dizer, não é sempre o mesmo espetáculo, né? Não, a gente tem temas, né? Por exemplo, o Pé de Poeta, como eu te falei, agora ele tem um repertório, tem 2 peças, mas é um repertório. O Legeitica tem um repertório, 2 peças, mas é um repertório. Queria que a gente falasse um pouco como é que está a sua quarentena. Porque, na verdade, quando a gente começou o Teacher's Talk 4 meses atrás, em março, a gente passou por vários estágios, assim, várias etapas, né? A política está na nossa vida, a educação tem que estar na nossa vida, nem sempre está, é uma constatação que eu faço por N razões, mas a educação nem sempre está, né? E a educação até de como é que você trata o outro, cara. Às vezes as pessoas não têm educação nem para poder, sei lá, olha, eu não gostei dessa garrafa aqui, né? Tipo, desculpa, podia ser melhor? Podia ser verde ao invés de azul? Esse tipo de coisa. A educação nem sempre tá, mas a política tá. Porque o que a gente está fazendo aqui agora é política. O que as pessoas fazem é política. E política é isso e tá na gente. E no começo do programa, quando a gente começou o Teacher's Talk, que a gente não sabia, quer dizer, ninguém sabe, né, Armindo? O futuro nunca foi tão impalpável quanto agora, né? Quanto esse presente que a gente vive, né? Como é que você pensa amanhã? O que eu vou fazer daqui a 1 ano? O que eu vou fazer daqui a 2 anos? Onde é que eu vou estar? Antes a gente podia, 4 meses atrás você podia, bom, daqui a 1 ano eu vou estar passeando lá em Barcelona. Quero ir para Barcelona. Será que eu vou conseguir? Não sei, né, cara? É isso. E essa coisa das lições da quarentena. Como é que tá a sua quarentena, Armindo? Então, você veja, né? No começo de março, eu fui para o México com uma argentina aqui, que é professora, doutora, antropóloga. Então, a gente estava fazendo um trabalho, estávamos, né? Que é do oprimido e do... Estou falando isso porque a gente quase não foi, que era o começo da pandemia. Eu lembro que a gente voltou dia 18 de março. Tá. A gente foi, lá já estava... Fiquei na casa de um cara que não me cumprimentava, só de longe. Cumprimentava assim, não, era assim, só de longe. Mas, de resto, a gente abraçou todo mundo, era tudo largadão. Depois de 15 dias, dia 18, no aeroporto do México já medem a febre, já tenho álcool gel, eu pego o avião com uma portuguesa do meu lado, a portuguesa falou, eu estava na Nicarágua, estou voltando para Portugal, mas na América Central só dá para ir pela Espanha, e os voos estão todos suspensos, então eu vou ao Brasil, para do Brasil tentar ir a Portugal por causa do Covid. Eu falei, meu Deus, aí eu apavorei, né? Não pode voltar para o seu próprio país, eu estou dentro do avião, que é um dos mais perigosos. E também, só depois eu fui saber que a outra professora que estava com essa minha amiga, ela tinha estado na Espanha naquela fase mais grave. E eu dormi no quarto delas, no hotel. Só fui saber depois. Puta, mas enfim. Bom, então, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, agora tomar todos os pudados, né? Então, você chega em Salvador, não tem média de febre, não faz porra nenhuma. Falei, puta, cheguei em casa, né? Aliás, cheguei primeiro em São Paulo, né? O meu medo era não chegar no Brasil. Porque, por exemplo, essas argentinas, elas ficaram 45 dias no México esperando o voo. Não tinham como voltar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, bom, estou em casa. Aí peguei a conexão, vim para Salvador, e aí entrei nessa coisa da quarentena. E é muito louco, né? São várias coisas. Uma é essa que você falou, porque assim, eu tenho um dinheiro de poupança, que eu falo que é a poupança do câncer. Quando eu tiver câncer, eu tenho algum dinheiro para fazer alguma coisa. Eu tenho livre, vai, é o poder da palavra, porra.
Não, mas é verdade. Aí eu falei, não, vou começar a viajar. E fiz essa viagem para o México, porque não é encontro de teatro do oprimido, é encontro de música. Fomos dar uma oficina. Sim. Foi lindo. E aí eu estava programando para levar o João, como um bom burguês, levar o João para ver neve. Estava levantando todos os preços, lugares, Argentina, mas na Argentina tem dúvida. Então eu falei, então vou para Montreal. Eu já fui para Montreal, lá tem neve de 1 metro de altura. E queríamos ir para Portugal. Então tem isso. Eu queria muito começar a viajar de novo, como eu viajei sempre. E com o meu filho, para falar, meu filho, para você saber o lugar que você mora, você tem que ir para outros lugares. Quanto mais você viajar, mais você vai saber do seu lugar. Ele vive legal isso. ele vive numa cidade de 20 mil habitantes, velho. Não é serra, não é mar, não é praia, não é rio, não é porra nenhuma, é semiárido. Ele é semiárido de chão e semiárido de cérebros. Não tem cultural, não chega a jornal, é horrível. E é Brasil, né? Porque isso é Brasil, velho. Bom, então, o que eu estou fazendo? Eu não saio de casa. Eu só saio de casa para o mercado e pareço um louco, mercado e banco, quando não tem jeito, né? Então, eu saio com um saco plástico, uma flanela cheia de água e sabão, saio com o álcool gel e toda hora limpo, vou no mercado, faço aquela compra que nunca tinha feito, que eu compro tudo para o dia, para 2 dias, compra para mês, aí caio a escada 4 andares para não pegar elevador, a coluna reclama, lavo tomate por tomate, batata por batata. No começo é horrível, depois você fala, estou me distraindo, tem que fazer mesmo, né? Aí você lava batata, tomate por tomate, café e tal. Tem tudo isso, então você não sai para lugar nenhum, você não vê ninguém, você não fala com ninguém. E o João, para mim, é a grande companhia, né? Porque tem hora que é foda, eu grito com ele, eu sei que gritar é uma merda. Eu falo, puta que pariu, João, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu amo estar com o João, estarmos juntos. Sim. Uma coisa que me pega vem da educação, porque agora ele começou a ter aula pela internet. Por exemplo, que tem uma disciplina chamada empreendedorismo. Como é que você tem 8, 9 anos de idade na escola te dá uma matéria chamada empreendedorismo? Fala pra mim, velho. Filosofia, talvez, né? Empreendedorismo, não, né? Empreendedorismo. Então, eu passo as minhas manhãs fazendo lição com ele, que ele é muito disperso, eu também sou, mas aí vai. Então, acorda, aí às 8 horas entra a professora, dia sim, dia não, entra a professora, ele vídeo, vê aula, fazendo lição. Então, minha manhã eu ocupo com ele, fazendo as lições. Aí eu faço almoço, né? Eu sou uma dona de casa, já sou dona de casa há muitos anos, morando sozinha, agora sou uma dona de casa com filho. Minha casa fica um brinco, brother. O quê? Lava a sala, corredor e quarto 10 vezes por dia, uma poeira do caralho, limpa e varre. Legal. Eu vou encerrar, então, com um pensamento que eu já estava conversando com alguém e eu disse uma coisa para essa pessoa. Disse uma coisa para essa pessoa que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Quem sabe a gente não sai dessa pandemia achando que é mais importante ser do que ter, finalmente. E é isso. Agradeço imensamente. Esse foi o Teacher's Talk de hoje. A gente volta na próxima edição em português no próximo sábado. Armindo Pinto, muito obrigada. E curte, compartilha, comenta, faz o que você achar que você tem que fazer. Vou divulgar. Tranquilo. Com Deus. Até já.